Meu Deus, não fazem isso. O país regrediu, mano. O país está mal. As pessoas estão a comer no lixo. Famílias inteiras estão a comer cabeças de peixe. A figura do presidente do MPLA e acidentalmente presidente de Angola é uma figura que inspira impunidade, inspira brutalidade, porque é uma figura que não demonstra compaixão durante o exercício de governar, não demonstra valores, não demonstra humanidade. E uma pessoa nessas condições não pode ficar coberta de poder como o presidente do MPLA está, rodeado de poder e rodeado de pessoas bajuladoras, ok? Rodeado de pessoas que só pensam nos seus próprios interesses, rodeado de pessoas que só querem saber deles mesmos e das mordomias que advêm desse processo. Quando a gente fala de políticas de impacto social ou políticas inaugurais, nós precisamos de ter em conta o seguinte fator. O que é que adianta o presidente nos falar que inaugurou um grande aeroporto quando isso não tem um impacto na vida do cidadão? A meta última dos projetos a serem executados pelo governo, ok? Entenda bem, a meta última dos projetos executados pelo governo é impactarem a vida do cidadão, é o impacto social. O que é que adianta inaugurarem um aeroporto quando os bilhetes de passagem não baixaram e estão cada vez mais caros? Um bilhete de passagem, 700 mil kwanzas, 800 mil kwanzas e por aí. Ou seja, há uma inauguração que acontece dentro de uma perspectiva política e promoção da imagem do presidente do MPLA e acidentalmente presidente de Angola. Há a perspectiva da promoção da sua imagem por via da inauguração de projetos. Mas agora, não há impacto desses mesmos projetos na vida dos cidadãos. O que é que adianta o presidente do MPLA inaugurar hospitais quando os hospitais não têm impacto nas comunidades? E nós sabemos que no interior, ainda muitos irmãos do interior com problemas básicos precisam de deslocar-se até Luanda para tratarem de certos problemas de saúde que deviam ser tratados localmente. Qual é o impacto da inauguração de estradas, de falar que nós temos estradas daqui até aí, quando os produtos do campo até hoje não chegam nas cidades? Qual é o impacto dessas infraestruturas que se perde tempo a se falar de grandes inaugurações quando elas não têm impacto na vida do cidadão? O que nós temos em Angola são políticas inaugurais, porque o povo vibra com inaugurações, mas o próprio povo não sente impacto dessas inaugurações, dessas infraestruturas na sua vida, no seu dia a dia, porque essas infraestruturas deviam facilitar a vida. Hospitais deviam facilitar a vida, ok? O presidente está a inaugurar escolas, mas a educação é essa que nós temos, que no interior estudam em escolas sem teto, sem giz, ok? Salas de aulas totalmente degradadas porque foram deixadas pelos missionários que também tinham o seu projeto de escolarização, ok? De escolarização, não tem um projeto de educação, porque a educação é cultural, eles têm um projeto de escolarização. Escolarização é a transmissão, é escolarizar mesmo, é criar no indivíduo as sensibilidades para ele ser um elemento ativo dentro do Estado colonial. Então ele é escolarizado, ele recebe um conjunto de dados que lhe torna um elemento ativo dentro de uma agenda. E isso é a escolarização. É você ser africano e a aprender a história europeia, a aprender a educação dentro da perspectiva europeia. Isso é escolarização. E a escolarização foi um projeto da igreja para permitir a difusão em massa dos valores da cultura colonial no interior das comunidades. Então, nós hoje não estamos ainda a construir escolas. Continuamos a fazer aquilo que são chamados salas de aula.
As salas de aulas, elas obedecem à agenda da escolarização, não uma agenda de educação. Porque a escola é diferente da sala de aulas. Sala de aulas é um local onde se passa um conhecimento, mas a escola é um ecossistema mais complexo de possibilidades que prepara o indivíduo para experimentar, ok? Para experimentar a ciência, para produzir ciência, para ter sensibilidades apuradas nessas mesmas questões. Nós continuamos com o processo de escolarização porque não temos um currículo africano que nos prepara para compreender os desafios do nosso tempo nas conjunturas atuais que nós vivemos. E isso é um grave problema. O que é que adianta ficarem sempre na inauguração? O presidente inaugurou aquilo, inauguramos isso. Qual é o impacto na vida do cidadão? Eu quero saber qual é o impacto dessas inaugurações na vida do cidadão. O cidadão hoje come restos de peixe. E o presidente, eu não sei em que país é que o presidente João Lourenço vive, consegue chegar e falar que o país está bom e a expectativa de vida aumentou 4 anos. Angola deve ser um país mágico, extremamente mágico, em que a expectativa de vida aumenta com as pessoas a comerem anos de galinha, com as pessoas a comerem restos de cabeças de peixe, com as pessoas a passarem fome, a expectativa de vida aumenta no desemprego, na prostituição e no alcoolismo. Onde é que o presidente do MPLA, acidentalmente presidente de Angola, tira coragem para falar o que ele fala aos angolanos? O que ele leu quando aquilo que tentaram intitular como o discurso da nação? O que é um discurso da nação? Angola não é uma nação. Isso é por isso é que eu estou sempre a dizer. Tudo começa à partida. O erro começa sempre à partida. Discurso da nação. Angola não é uma nação. Angola mais parece uma placa ou um bairro. E nós não temos presidente, nós temos o chefe do bairro, o chefe da placa. É isso que os angolanos têm que começar a pôr na cabeça. Sabes por quê? Porque uma nação, ela resulta da convergência cultural e da unidade cultural entre os povos. O que nós temos em Angola não é uma nação, mas um Estado. O Estado resulta de um acordo político. O Estado surge por via de um acordo político. E as instituições surgem por via do próprio, das necessidades do próprio Estado. Ok? Agora, uma nação, ela vem da unidade e da convergência cultural entre os povos. É a base central para manifestar uma identidade, para manifestar todo um conjunto de instituições que devem ser invocadas pela própria cultura. Tais instituições que têm a ver com as culturas, com os pontos de convergência que existem entre os povos que estão num determinado território. Esses pontos de convergência é que vão gerar as instituições. Em Angola nós temos um Estado colonial que foi a primeira herança que os nacionalistas receberam, ok? De Portugal, o Estado colonial. E esse processo de descolonização que o almirante Rosa Coutinho inventou foi a forma que eles encontraram para sobreviver o Estado colonial em Angola e manter a influência política e econômica dentro dos destinos de Angola. Então é isso que você precisa estudar. Você está distraído, e eu fico a te perguntar, você está distraído por quê? Porque a distração é uma agenda. Nós estamos a ser governados como pessoas irracionais. Nós estamos distraídos o tempo todo. Nós queremos encontrar culpados, mas nós não conseguimos ver que culpados somos nós mesmos pelo estado que nós nos encontramos atualmente. Por exemplo, a UNITA moveu um impeachment, algo extremamente novo na luta política que se trava em Angola. Vamos aqui conversar assim. A UNITA não teve apoio do povo, porque o povo, nós nos habituamos a ver o mal a triunfar em Angola, então nós não acreditamos na lei, mas isso também é normal, é fruto do cafrique que as instituições sofrem por via do projeto de poder do MPLA, que primeiro se baseia em cafricar as instituições para poder ter
poder total sobre todas as dimensões da realidade operante no Estado. Você precisa de aplicar as instituições. Então, nós não apoiamos porque nós não acreditamos nessas coisas. Nós não acreditamos que é possível que se faça uma luta civilizada por via das instituições. Porque compreendemos que o MPLA nos deu mais uma vez provas que não respeita a Constituição, que é a Carta Magna do país. Em Angola respeita-se a palavra do presidente e não a Constituição. E depois nós temos um problema. O presidente não lê a Constituição. Isso também é um erro muito grave. Porque o presidente falou que ninguém tem que fazer discurso da nação porque isso é uma responsabilidade do chefe do executivo. Mas o presidente mesmo lê a Constituição, o presidente do MPLA lê a Constituição. Não lê a Constituição. E depois nós temos um problema. As instituições em Angola elas não funcionam porque elas não são dirigidas por pessoas competentes, mas por pessoas leais a quem se encontra no poder. Ok? As instituições em Angola não funcionam por isso. Você vai ter um grande cargo, porque você é amigo, ou cresceste no bairro do João Lourenço, ou foste colega dele de escola, você vai ter um bom cargo, vai ter um bom, mas você não é um profissional para a área em que você se encontra. Angola falha por via das instituições, porque as instituições são dirigidas por amigos, por parentes, por família, e não por pessoas competentes, dispostas a dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Porque o presidente gosta de se rodear de pessoas que o adulem, que o bajulem. Por isso é que tem coragem de ler um discurso de 150 páginas, onde tudo são mentiras. Mentiras. É mentira que a Covid foi responsável pelos problemas que nós tivemos com relação à governação. É mentira que a guerra na Ucrânia que está nos a afetar. O que existe em Angola é terrorismo de Estado. O que existe em Angola é incompetência, é uma absurda incompetência. O que existe em Angola é um espírito de gangue, é um espírito de delinquência que tomou conta das estruturas de poder e decisão. O que aconteceu em Angola com relação ao impeachment é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. Os documentos apresentados pela UNITA fazem todo sentido. Angola está no ponto em que se encontra, está atrasada como se encontra, porque o presidente toma decisões com vista a negociar o dinheiro dos angolanos para si mesmo. As autarquias então estão onde até hoje? Nada. Os contratos simplificados, torra-se dinheiro com decretos que não valem nada, tudo porque o senhor se encontra no poder, foi com uma sede de saquear tudo quanto é canto, comer tudo que ele puder. E como resultado também, quando se tirou a consultoria dos estrangeiros que vinham aqui nos trabalhar na mente, que trabalhavam com a engenharia social, nos entraram quando o João Lourenço assumiu o poder, também queria o dinheiro que ia para aquele espaço. Então pegou e criou o gabinete de ação psicológica. Está nas mãos de alguém que ele tem confiança, que é também alguém que estava vindo um escândalo perigoso aí de burlas tailandesas, etc. É que está por detrás do gabinete de ação psicológica. E o que é o gabinete de ação psicológica? O gabinete de ação psicológica é uma estrutura de manipulação da informação e manipulação da consciência social. O angolano está mais burro, mais estúpido, porque os poderes desse gabinete de ação psicológica se estendem para a comunicação social. E quem controla a comunicação social controla o nível de consciência social. E nós temos hoje em dia um controle acirrado por via das redes sociais, por via da comunicação social normal, por via das rádios, por via... Esses espaços todos estão tomados por gente delinquente, por gente que vê que o povo quer pensar em alguma coisa e querem distrair logo o povo. Nas redes sociais criaram-se vários portais, e esses portais são responsáveis por reproduzir e produzir informações que mantêm as pessoas distraídas. Na linha normal, tu tens a televisão angolana
ela faz um culto de personalidade. Porque o que é a televisão, o que é a comunicação social angolana? Senão uma extensão do poder do MPLA dentro da nossa sociedade. Quem são as pessoas que governam Angola, que são PCAs disso e daquilo? Tudo na amizade. E na amizade o que vale é a lealdade. O presidente do MPLA se rodeia de pessoas que são leais a ele, não pessoas competentes. E essas pessoas que são leais têm medo de perder privilégios. Você acha que aqueles miúdos que estavam falando do impeachment, David Mendes, aquele miúdo Tinto Cambanje que é formador de quadrilha, que vai matar porteiros de prédio e não sei o quê, achas que essa gente tem capacidade? Essa gente já tem um espírito delinquente. Vamos proteger porque o nosso pão está aí. São pessoas que não se habituaram a trabalhar, habituaram-se a ter uma figura destra, de lambe-botas, para poderem viver luxos da vida. Quem sabe, quem conhece a realidade, sabe que José Eduardo dos Santos foi humilhado de várias formas. Então o chefe de Estado, que é para o ex-presidente, presidente honorário, sei lá qual é o título que eles criaram aí no MPLA, que sai do país por 3 anos, quando volta, o seu regresso não é assunto de destaque na mídia. Sabe se isso acontece por quê? Acontece porque as pessoas em Angola, entendam bem, as pessoas em Angola são pessoas podres. São pessoas podres, ok? Pessoas que se habituaram a comer, não se importam com o povo. E aquilo que aconteceu na Assembleia Nacional é prova direta disso. Que o país está tomado por gangues de delinquentes. Gangues de delinquentes, pessoas que violam a Constituição, que pisam por cima da Constituição. Eu exorto aqui os deputados da oposição, da UNITA, do PRS, etc., a terem uma postura mais combativa, porque existem países do mundo em que o povo tem água, tem serviços sociais, em que o povo não come cabeças de peixe nem cu de galinha e se partem os cornos dentro da Assembleia. Em Angola não se partem os cornos na Assembleia, por quê? Porque que a própria oposição permite passar uma imagem que está tudo alinhado, que está tudo bem com eles, nós estamos todos bem. Começam-se a partir os cornos, mano. Eu não posso estar num sítio em que, eu sei que nós estamos a lutar por uma Angola melhor e você está daquele lado, você boicota essa luta por mau caratismo, mas depois estão a se abraçar, estão a tirar as fotos. Mano, vou-vos falar mais uma vez. Estabilidade política não acontece quando os deputados das bancadas parlamentares acontecem. Estabilidade política acontece quando as políticas desenhadas pelo governo têm um impacto positivo na vida do cidadão. Você está a ver, por exemplo, meus manos aí que estão aí, que estão aí dentro do parlamento, estão chateados com a situação, estão mesmo chateados e não sei o quê, mas no fim do plenário estão a se abraçar, estão a se tirar as fotos. Por que vocês passam para o povo que está vos assistindo fora? Que entre vocês está tudo bem, que no fim do dia comem e bebem no mesmo sítio. Essa imagem que o MPLA tem construído, democracia não é isso. Eu vou vos dizer algo aqui. O respeito pelas pessoas deve ser um produto do trabalho que essas pessoas desenvolvem. Eu não vou abraçar, por exemplo, de repente eu vou abraçar o Tinto Cambanje porque não, democracia isso é respeitar. Respeitar o quê? Respeitar a delinquência, respeitar esses modos delinquentes que aparecem na televisão a falar barbaridades, títulos de mestre disso, mestre daquilo, mas são grandes bárbaros, mano, são delinquentes, mano. No fim do dia estão a se abraçar porque querem acreditar que democracia é isso, é respeito pela opinião. Qual é a opinião que mata pessoas no dia a dia que você tem que respeitar? Tem países que as pessoas comem o pão normalmente, que o salário mínimo são 2.000 euros, mano. Mas os deputados, quando estão no parlamento, se partem os cornos. Não é aqui que as pessoas estão a comer cu de galinha, que as pessoas estão a comer massa branca, estão a comer cabeças de peixe. Que vocês não lutam e fazem fotos todos juntos. Parem lá com essa porcaria de teatro.
O que vocês têm passado na mente das pessoas é justamente que entre vocês está tudo bem, que no fim do dia comem nos mesmos sítios, começam a se partir os cornos, mano. Como é? Não começam a lutar também no parlamento, porque queremos ver essa brincadeira, mano. No Japão que a ponte cai hoje, em 24 horas a ponte está de pé, estão a lutar no parlamento. Quem são vocês aqui que o povo está com medo de galinhas que não conseguem lutar e ficam a fazer fotos como se tivesse tudo bem? Quem são vocês? Democracia, respeito pela diferença, não é isso, mano. Começam-se a partir os cornos, meu. Vê esses miúdos bandidos aí, porque a Angola está boa, conforta-nos as palavras do presidente. O que é que o presidente falou de especial? Um discurso da porcaria, lê 150 folhas a falar merda, meu. Discurso da nação de onde? Aquilo é discurso da nação, onde é que aquilo é discurso para a nação? Aquilo é discurso do bairro, não é discurso da placa. Dados todos falsificados. Sabes por que os dados são falsificados? Vou-te falar por que os dados são falsificados. Os dados são falsificados porque as pessoas que estão nas instituições dos ministérios não estão lá por competências, estão pelo papel partidário, pelo lambebotismo, ok? Quanto mais sugarem, chuparem os sacos escrotais do seu chefe, melhor são projetados dentro das instituições. As instituições estão tomadas por pessoas com mentes delinquentes. E é por isso que no fim do dia, o presidente da MPLA recebe aquela papelada toda. Recebe livros para discursar para o povo. Isso é complicado, extremamente complicado. E o pior é que está-se a naturalizar tudo isso. As pessoas estão a naturalizar isso. As pessoas precisam de tomar uma posição. Vocês não apoiam. Tá bom, Calmita disse, vamos fazer a luta pelas instituições, porque ninguém nesse país quer guerra, ninguém quer saber dessas brincadeiras de guerra. Não, a UNITA acredita que é possível fazer uma luta com o MPLA por via das instituições, só que você não pode fazer luta por via das instituições quando as instituições estão controladas, quando as instituições estão corrompidas, quando o teu adversário viola a Constituição, pisa por cima da Constituição, da Carta Magna do país. E é só válida quando lhes convém. Como é que você vai lutar? É preciso a UNITA também olhar para isso. Que, em Angola, desculpa lá que digo isso, né? É para o impeachment devia funcionar, mas não funcionou porque claramente o partido da arrogância faz o país como eles bem entendem. E pisam por cima de tudo que eles puderem pisar, ok? Eles fazem isso, habituaram-se a fazer isso, porque nós temos que pegar aqui e tirar da cabeça que é possível fazer uma luta por via das instituições. Ninguém está a falar também que é uma luta armada, mas esse povo tem que se unir a ficar nas ruas, meu irmão. Ninguém sai das ruas enquanto o MPLA não sair do poder. Porque o problema da Angola é o MPLA. Você vai tentar procurar, vai vir com discursos aqui por Calmita, está a comer também lá, não sei o que. Meu irmão, o problema não é quem está a comer, o problema é quem permite que se coma de forma desigual. Quem tem o poder de permitir que se coma de forma desigual é o MPLA. Se nós não compreendermos que o problema da Angola é o MPLA, não há nada para se fazer por Angola, esqueçam Angola, comecem a emigrar, tratem passaporte, fujam desse país. O problema da Angola é o MPLA. O problema da Angola é o MPLA. Qualquer ação revolucionária, qualquer ação desencadeada por pessoas que estão fartas, que não têm como meta a remoção do MPLA primeiro, dos destinos do país, toda ação que não tem esse ponto facilita o MPLA, a permanência do MPLA no poder do país. Ou as pessoas começam a tomar consciência que precisam, porque nós estamos a ser humilhados por grupos de pessoas delinquentes, bandidos, assimilados, ok? De dupla nacionalidade, etc. Estamos a ser controlados por pessoas assim. Não tem como nós não sermos um povo estúpido, um povo que está muito ligado para a frivolidade, para a distração, porque está a ser governado com estilo de pão e circo. Esses cantores da porcaria que recebem um monte de prêmios aí,
ok? Recebem prêmios, mas tipo, não tem não refletem a sociedade, só existem para distrair as pessoas. Quando determinados cantores conseguem reunir 50 mil pessoas para ficarem a cantar luxúria por cima da nossa miséria, a culpa é nossa. Porque aquele cantor aí, hoje ganhou um spot, sabe para quê? Para amanhã ele será cabo eleitoral, ok? Da propaganda político-partidária do MPLA. E quem levou até aí foi você que foi ver o show dele. Vocês não entendem? Os cantores aqui estão proibidos de falar política, estão proibidos de participar em atos políticos que não sejam do MPLA. E vocês acham que isso é normal? Grande povo que a gente tem. Vocês acham que isso é normal? Sim, senhora. O nosso Estado tem a ver, o nosso estado de vida tem a ver com aquilo que nós aceitamos para nós mesmos, com as migalhas que a gente aceita. Está tudo cafricado, está tudo lixado. Você essa hora, se ouvir falar que tem um sítio que o litro de óleo está 1.500, vai lá correr comprar. Tal igual acontece sempre que se muda, se altera e se aumenta o preço dos combustíveis. O angolano, como está estupidificado, um dia antes da alteração vai atestar o carro como se o carro atestado naquele dia ia lhe durar até o carro arrebentar e se espatifar todo. Isso é controle mental, isso é estupidez. Isso é a capacidade que as pessoas têm de não resistir às políticas do Estado e se adaptarem à violência política produzida nos gabinetes de poder e decisão. Vocês têm capacidade de se adaptar. Tem essa capacidade, sabe por quê? Porque você é estupidificado 24 horas por dia. Programas de televisão de merda, políticos de merda, analistas, politólogos de merda, que aparecem na televisão com tempo de exposição. Eles vão preparando as pessoas para terem o nível de consciência que a gente tem. Um sistema de educação podre e pútrido, ok? Por quê? Porque as instituições, as universidades se transformaram também em capes a serviço do partido. Vocês viram há pouco tempo aquela porcaria de Canfeu, ou que, sei lá, que é acampamento universitário, que é um aputaro. Aquilo é um aputaro onde as pessoas vão lá dançar, os sobas também vão lá, eles tarracham e o caraças. Esse é o país que nós temos. Vocês não entendem que o MPLA tem que sair do poder. O MPLA está quase meio século no poder, mano. Como é? Eu estou a caminhar também, eu estou a caminhar por 50 anos, mano. E o MPLA continua aí, eu nasci com esses gajos aí, mano. Olha, nós estamos a morrer aí, não há condições para se viver em Angola. O presidente é uma pessoa bruta, insensível. A figura do presidente é um fator de instabilidade nacional, instabilidade política, instabilidade nacional. Porque o presidente que nós temos não é um presidente congregador, é um presidente separador. Porque eles há muito tempo entenderam que o mais importante é separar para melhor reinar. Jovens que estão aí com os fatinhos da Zara e o caraças, tudo bandido, tudo delinquente, tudo filho da puta. Quando é que isso vai mudar, afinal de contas? Vamos continuar a permitir ser governado por um grupo de delinquentes? Porra, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, mano. Eu só quero te dizer o seguinte. Eu não sei realmente o que é que eu vou falar com relação a tudo isso, mas lembrem de algo aqui que vamos deixar aqui claro. Inaugurações devem impactar a vida do cidadão. Em Angola não impactam, mas servem de projeção política para quem está no poder. Quantas inaugurações é que o João Lourenço falou no seu discurso? Sim. Quantas inaugurações é que o João Lourenço falou no seu discurso, ok? E qual é o impacto dessas inaugurações na tua vida, você que está desse lado? Mano, os taxistas conseguiram ser comprados, ou estão aí, porque já existe o Dia Nacional dos Taxistas. O sistema
ele se articula para defender os seus próprios interesses. O povo está por si. E o povo precisa juntar forças com quem realmente quer alguma mudança. E eu aconselho a oposição a mudar a sua postura com relação a estar naquele parlamento. Meu irmão, não há nenhuma lei que diz que no parlamento não podem se partir as cabeças. Não tem nenhuma lei que fala sobre isso. Comecem a se partir as cabeças, mano. Porque eu me dou saber que o fulano defende isso, o fulano defende aquilo, mas no fim do dia estão a posar juntos na foto a mostrarem os dentes para o povo. O que é que isso significa? Que é para que nós aqui, enquanto estiver tudo bem, nós estamos bem, não estamos bem, ainda estamos bem, temos os carros, temos etc. Porque quando a gente para pensar, você também começa a ver que o parlamento, a Assembleia Nacional, se transformou num espaço de acomodação para as vozes discordantes ao regime. É preciso pensar também nisso. É preciso pensar que o povo precisa de sair às ruas, mas não pode sair só em nome dos partidos políticos. Porque nós vemos atos de massas, né? Nós vemos atos de massas dos partidos, aquilo fica cheio, mas a manifestação não fica cheio. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Nós temos que sair por Angola. Nós temos que encher as ruas por Angola. Nós temos que ficar... Ninguém trabalha. Deixem de pensar que você que ganha 500 mil quando está safo em Angola. Você não está safo, meu irmão. O people tem que ir para a rua e ficar na rua, ok? Sem fazer confusão nenhuma, mas toda a gente na rua, sentada nas ruas, nos passeios, toda a gente na rua, ninguém sai das ruas enquanto o MPLA não abandonar o poder. Essa devia ser a ordem. Mas o povo está distraído. 50 mil pessoas têm coragem de encher um show de um artista que no dia a dia não se revê naquilo que é o estilo de vida desse mesmo povo. E vocês começam a achar que o nosso problema é uma obra do acaso. Não é. É o estado de consciência, manos. Há muita distração em Angola. Há muita bandidagem em Angola. Há muita bandidagem em Angola, mano. Só tudo mentira. Porque estamos a fazer refinaria Bonglebang. Estamos a eletrificar o país, está a 60% relatórios de 2018. É assim que nós estamos a ser governados. Onde é que vai o dinheiro do país? O país não tinha dinheiro. O país tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tudo em Angola é feito simplesmente para questões políticas. São as políticas inaugurais. Vocês já lançaram um segundo satélite, ANGOSAT 2. Qual é o impacto do ANGOSAT na tua vida, mano? Se você tem uma internet essa hora que está aí a piscar, que está a fazer assim. Mas gastaram milhões e milhões para meter em órbita um ANGOSAT. Você já pensou que esse governo só trabalha com políticas de inauguração que impactam a mente dos alienados, mas não trabalha com resultados? O que o ANGOSAT já nos deu como resultado, por exemplo? Só falam, o ANGOSAT está a dar frutos, está a dar frutos. Um gajo até começa a pensar que um gajo vai chegar, vai olhar no satélite, vai levar manga lá em cima, mamão, banana e etc. Porque falam sempre que está a dar frutos, mas os frutos não estamos a ver. Quais são os frutos, afinal de contas? Por quê? Porque esse governo está confortável com o poder e habituaram-se a trabalhar com políticas inaugurais e não com políticas de impacto. Políticas inaugurais é eu, Isidro Fortunato, inaugurar mais de 50 hospitais e o país não tem saúde. Inaugurar mais de 70 ou 1000 salas de aula e a educação não tem qualidade. Mas são políticas de inauguração. Agora, qual é o impacto dessas inaugurações na tua vida, você que está aí? Já ferveu o cu de galinha para comer uns com massa branca? Já? Pois. Vamos continuar a sofrer por causa dessa porcaria. Amanhã vamos começar a nos matar por causa de patinhas de galinha. Tá? Por quê? Porque somos um povo estúpido. Somos um povo que não quer saber de nós mesmos. Um povo que não tem coragem de se unir no verdadeiro sentido da palavra para reivindicar. Nós estamos cansados. Não basta a UNITA lutar. É preciso que os angolanos também levantem para lutar. Como é possível um grupo de pessoas que já está a entrar na idade dos 80, dos 70 anos, nos maltratar como nos maltratam? Nós somos jovens.
Como é que é possível? Nós somos aquilo que permitam que façam conosco. Vocês não querem levantar. Vocês não estão interessados. É preciso que o povo se una assim. Um grupo de pessoas a pisar por cima da nossa dignidade. Os nossos filhos vão nascer, vão ter vergonha daquilo que nós somos hoje. A nossa história está a ser escrita com humilhação, com pessoas extremamente arrogantes, com pessoas assassinas. Porque o processo que conduziu essa gente ao poder foi um processo de violência, foi um processo de morte. E eles trabalham com esses processos de continuar a matar. Trabalham com esses processos de continuar a massacrar o povo. É verdade. Depois vão vir com conversas de guerra. Uma conversa que nunca envelhece na boca do MPLA é a conversa da guerra. Mas se te falar que quem provocou todas as guerras em Angola foi o MPLA, você não vai acreditar. O MPLA estava envolvido com as Sírias, com as KGBs a criarem grandes teatros de operação em Angola, para criar as grandes chacinas e para depois responsabilizar um único partido. É verdade. Há muita coisa que se passou nesse país, que nós somos o que somos porque as coisas começaram mal. Como é que aquele que te colonizou é que vai te descolonizar? Como é que é possível isso? Você já pensou? Então são sobre essas coisas que você não fala, mas é a realidade. O país começou mal. O país começou extremamente mal. Começou com um presidente que foi colocado por interesses, porque não pôs mulatos, os brancos não podiam dar a cara por causa do fervor nacionalista e panafricanista dos anos 60, 70, dos anos 80. Não podiam dar a cara. Então meteram alguém que eles podiam controlar, porque foi controlado. Mas quando o indivíduo tentou tomar consciência que precisava de congregar os angolanos, foi morto. Foi morto. Então vocês não querem saber do país. Vocês ouviram um discurso da nação cheio de nada, um discurso que, de certa forma, é violento, porque o presidente nos faz a mostra de um país que não existe, e simplesmente vão falar nas redes sociais e vai ficar assim. Não. Não pode ficar assim. É preciso que as pessoas comecem a tomar consciência que Angola precisa de mudar. Já não é por nós, é pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, nossos sobrinhos. Esses é que a gente tem que lutar hoje por eles. Senão os nossos filhos vão ser escravos dos filhos deles. É verdade, acreditem. Então eu queria até falar muito, mas aqui a rede não está permitindo assim tanto. Então nós vamos terminar por hoje, mas ainda durante esses dias a gente volta para conversar. A gente volta assim. Muito obrigado você que está desse lado. Reflita nas políticas inaugurais e essa política de governação estilo a pão e circo, estilo a decadência social. Pense nisso, você angolano. Pense que Angola para mudar depende apenas de nós. É verdade. Um abraço forte. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,